Esse é mais um webinar promovido pelo Columbia Global Centers. A gente representa a Universidade de Columbia aqui no Brasil, toda a região nacional, e hoje eu tenho o prazer de estar com o professor Richard Penha e com o professor João Vieira. O Richard é de Columbia, o professor João é da UF, e a gente vai ter um bate-papo hoje falando sobre o inimigo invisível, cinema e pandemia. O Richard, o currículo dele... Richard, você me perdoa, não vou falar o seu currículo todo, nem João, porque senão a gente vai tirar 1 hora para falar sobre cada um. Mas o Richard é professor de Film Studies em Columbia e ex-diretor de programação da Film Society of Lincoln Center. E o João é professor titular do Departamento de Cinema e Vídeo do Programa de Pós-Graduação em Cinema e Audiovisual da UF, doutor em Estudos Cinematográficos pela NYU. João, a nossa dinâmica vai ser a seguinte: o João vai fazer perguntas ao Richard, a gente vai ter um bate-papo, a gente vai apresentar algumas imagens, certo, Richard? Certo, João? Em que eles vão comentar sobre essas imagens. E a gente está com o Q&A aberto, então, por favor, mandem suas perguntas e, ao final, uns 10 minutinhos antes da gente encerrar, eu vou pegar essas perguntas e passar para os nossos convidados. Tá bom? Então, ótimo. Bom webinar para todo mundo. Richard e João, prazer enorme. Obrigado, hein? Obrigado. Boa tarde, ou bom final de tarde aqui para todo mundo que está aqui, para o Richard, para todo mundo que está aqui vendo e ouvindo a gente, né? É um grande prazer estar aqui. Quero agradecer o convite do Columbia Global Center e, para mim, é um enorme, enorme prazer estar aqui dividindo uma tela com o Richard Penha, com um amigo que eu costumo chamar de amigo jurássico. São aqueles que são amigos há mais de 40 anos. É uma amizade já muito longa. Mas essa é a primeira vez que a gente participa de uma divisão de tela. A gente já dividiu sala de aula, já dividiu mesa em seminário, já dividiu palco da Cinemateca. Falando do Frank Sinatra. Frank Sinatra, onde a gente quase saiu cantando e dançando, né? E agora aparece aqui, enfim, aqui nessa tela, a gente, cada um em Nova York, outro aqui no Rio de Janeiro, para conversar isso. O que eu costumo chamar, eu acho que é uma conversa informal, não tem nada de um rigor formal, de uma conferência, é o que eu costumo chamar de um debate-papo, né? Ao mesmo tempo que é uma troca de ideia, é uma conversa, um bate-papo informal. Mas eu queria, assim, abrindo um pouco e falar assim, talvez de uma perspectiva um pouco, talvez teórica, né, para a gente depois entrar mesmo nos filmes, que o Richard trouxe aqui uma coleção muito boa de imagens, né, desses 3 filmes que lidam com essa questão da pandemia. Eu queria ir lá para trás, eu queria fazer um voo para o final, na verdade, do século XIX, para falar de uma relação muito importante entre o cinema e as tecnologias de visão de uma cultura visual médica, ou do que a gente poderia chamar também de máquinas de visão, tecnologias de visão. Eu queria ir lá para trás, porque eu queria, como tema do inimigo invisível, né? Eu queria, digamos, emoldurar essa questão pensando nessa tensão entre o visível e invisível, né? Na medida, trazendo o cinema, né? Exatamente o cinema na sua obsessão por querer mostrar tudo, por querer ver tudo, né? Por assim, digamos, atiçar, inclusive, o nosso prazer de ver e ouvir, não importa que imagens que estejam à nossa frente. Então, eu queria ir lá para trás para colocar umas imagens, eu vou pedir para que entrem umas imagens agora, talvez já, que é essa questão, que é imagens contemporâneas, mas que vão se remeter a essa ideia, por exemplo, da máquina de visão, né, desenvolvida pela medicina, que tem a ver com o raio-x. Então, o que eu quero, assim, aí eu acho que é uma confluência interessante que eu estou trazendo, se a gente pensar em cinema e cultura visual médica, que é uma digamos assim, não é uma coincidência, mas é o fato de que cinema e raio-x dividem mais ou menos uma origem temporal muito parecida, né?
O raio-x foi descoberto em 1895 e o cinema também costuma ser celebrado, né? Pelo menos o cinema naquela forma que a gente conhece, de um espetáculo público, pago, com plateia, situado numa situação espacial onde você tem um projetor atrás, uma plateia no meio e uma tela na frente, uma configuração que não mudou ao longo desses 135 anos, né? Eles dividem esse mesmo ano, essa mesma gênese, né? E eu acho que isso aí traz uma coincidência interessante para a gente pensar na centralidade do corpo, de que maneira, por exemplo, o cinema e a cultura visual médica, né, através dos aparelhos, do raio-x, e agora nessas imagens que eu vou mostrar, né, de que maneira eles tornaram, né, o interior, o corpo, visibilizaram o corpo para um sentido de controle. Tá? Então, eu gostaria de mostrar, se der para colocar aqui agora, eu tinha separado umas imagens que são muito interessantes, que são resultado de uma pesquisa efetuada aqui no Rio de Janeiro, uma pesquisa pioneira no Brasil, levada a cabo pelo Instituto Oswaldo Cruz. Então, essas imagens ali, né, que são imagens ali, digamos, são imagens que são feitas, quer dizer, a gente substitui, por exemplo, o raio-x, traz essa ideia da visibilização para hoje e pensa, por exemplo, nesse trabalho genial aqui desses pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz, que fazem pesquisa de microscopia eletrônica, né? Exatamente mostrando o que é invisível, né? Dando visibilidade ao que é invisível, aqui no caso, na transmissão do vírus, né? Mostrando detalhes, né? E o momento exato é essa segunda imagem que a gente está vendo aqui, uma bolinha, assim, a gente vê uma bolinha entrando, né? Penetrando uma célula, o momento exato em que uma célula é infectada pelo novo coronavírus, né? Para esse registro, foi usada, é importante, está aqui no texto, não sei se está aqui nesse texto, mas é importante ressaltar que foi usada a infecção em células de linhagem Vero, é uma linguagem médica, ou seja, são células frequentemente utilizadas em ensaios in vitro, tá? Então é importante, isso não é imagem do interior de ninguém, do corpo de ninguém, isso é interessante deixar claro aqui. E dá para ver muito bem, dá para ver ali, na primeira imagem, por exemplo, essas bolinhas pretas, dá para ver diversas partículas virais tentando infectar a célula, né? Mais abaixo, a gente vê as partículas virais dentro do interior de uma célula, né? E a imagem final, eu não sei se dá para ver aqui, a última imagem, essa imagem final que a gente está tendo ali, mostra partículas infectadas, partículas infectivas, né? Deixando o interior da célula em busca de uma outra célula saudável, né? Dando continuidade, então, ao ciclo infeccioso. Então, repara, esse inimigo invisível, de repente, pela pesquisa científica, trouxe, né, uma visibilidade para a gente que a gente não conhecia. Só agradecendo aqui essas imagens, acho importante estar aqui na nossa tela, mas é bom deixar registrado que é uma pesquisa inédita no Brasil, foi conseguida através exatamente de pesquisa no Instituto Oswaldo Cruz, na Fiocruz, pelos pesquisadores, vou citar dois nomes apenas, Débora Barreto e Marcos Alexandre Silva, né? São esses dois aqui que eu quero agradecer, inclusive, por essas imagens, isso aqui, tá? Bom, e aí, voltando aqui para o nosso momento de gênese ali atrás, era interessante a gente encontrar nesse ponto de convergência que eu estou citando aqui, que eu diria que não é casual, entre cinema e cultura visual médica, e convergência também entre a ideia de espetáculo, entende? Isso é interessante. Né? A gente viu aqui uma célula entrando, o próprio jeito de eu falar, a gente fala de invasão, uma célula invasora, uma batalha, né? Um grupo de células infectivas, não é isso? As metáforas militares.
Isso, metáfora absolutamente militar, metáfora militar. E exatamente como é que o cinema, eu acho que essa é uma pergunta interessante que se desenvolve ao longo da história do cinema, como é que o cinema combina, digamos, uma objetividade científica, né, desses aparelhos, desses microscópios de alta resolução, alta tecnologia que a gente tem hoje, como é que você combina essa objetividade, né, com uma subjetividade narrativa, né, a dos filmes, né, e principalmente não só desses três que a gente vai comentar aqui, mas do cinema em geral, né? Como é que você mostra, você cria uma aparência de verdade, por exemplo, através de efeitos especiais, e o Richard tem uma imagem aqui que ele vai comentar e vai trazer um pouco mais para frente, né? Como é que você traz uma aparência de verdade para aquilo que é invisível, né? Então, como você combina, voltando aqui à pergunta, que eu acho que é uma pergunta de interesse mais teórico, como é que o cinema combina uma objetividade com uma subjetividade, né? Centralizando exatamente os corpos de quem está representado na tela e o corpo do espectador. De quem está representado na tela, nesses três filmes, e a gente vai ver imagens aqui que são interessantes, é o corpo, por exemplo, de quem vê, de quem, digamos, tem aquela autoridade da visão, digamos, os profissionais de saúde, os cientistas, o pessoal que trabalha os médicos, claro, o pessoal de enfermagem, né? Os profissionais da medicina que vê, que detém esse poder, e como é que você alterna para o olhar do paciente, aquele olhar de quem está sofrendo o olhar, tá? E a forma em que, nessa tensão entre esses olhares, o espectador é colocado exatamente no meio de uma tensão entre esses dois olhares, entende? Eu acho que é interessante. E aqui, eu agora vou citar um colega do Richard Penha, que é um colega muito caro para a gente, que é o professor Jonathan Crary, né, que eu gosto muito. Aquela substituição que ele faz da ideia de espectador para observador, não é isso? Eu acho muito bom, porque tira um pouco da ideia de um perfil mais ou menos passivo que a gente tem nessa palavra espectador, tá? Mas de qualquer maneira, enfim, como é que se coloca o observador, então, no centro desses processos narrativos, através dessa estruturação de pontos de vista. Quem vê o doente, e, de repente, como o doente também se vê, e como o doente vê o mundo, entende? E o espectador colocado nessa tensão. Ou seja, é um processo, também citando aqui o Jonathan Crary, um processo de corporalização da visão. Tá? Em diferentes momentos, né, desses filmes que a gente está citando aqui, né, são três, o Richard já vai falar deles, há uma superposição, isso é interessante, entre a ciência, né, através dessas tecnologias de visão, e do espetáculo cinematográfico. Elas se grudam, elas se casam. Né? E aqui, tanto ciência quanto cinema, celebrando, digamos, celebrando simultaneamente, né, um prazer aliado a uma curiosidade pelo corpo humano. Então, isso é uma história, isso tem uma história, o cinema construiu essa história. Tá? E quando eu digo curiosidade, né, pelo corpo humano, eu queria lembrar também, assim como uma espécie de uma nota de pé de página, aqui eu queria lembrar um pouco da etimologia da noção de curiosidade, né, que vem de um termo latim chamado curiositas, curiosidade, curiositas, né, o desejo, que é um desejo de exploração, mapeado no desejo dos olhos, exatamente um sentido que a gente encontra superposto, embutido na ideia de espetáculo. Tá? Então, um fascínio, né, pelo ver, né, um prazer pelo ver, um fascínio pelo ver, numa atração muito sensível por lugares, por pessoas, por objetos, né, seres humanos, né, isso, que constroem o espetáculo. Então, a gente vai ver muito essa tensão, né, tem vindo nesses três filmes que vão ser comentados aqui, né, através dessas fotografias. E aí, trazendo, já começando a entrar nesses três filmes, eu diria também que a gente tem nos três, né, talvez com maior ou menor gradação, né,
Temos um filme norte-americano, temos um filme da Coreia do Sul e um filme da Índia, um indiano. Nos três, há momentos de exacerbação do espetáculo, disso que a gente está comentando aqui, mas de um espetáculo sempre voyeurista, né? Em exemplos, no caso, acho que dos três filmes, exemplos genéricos, um mais que o outro, que beiram também, quando eu digo genérico, de gênero, que beiram a ficção científica. Tá? A gente vai ver imagem aqui, o Richard vai comentar, vai mostrar imagem, por exemplo, desses profissionais de saúde dentro ali daquele centro de controle de doenças norte-americano, acho que é isso, no Contagion, me parece, Center of Control Disease, vestidos assim, como se fossem astronautas. Claro. Né? Não é isso, Richard? Eu acho que tem uma foto que mostra isso. Tá? Enfim, eu acho que isso serve, assim, Richard, serve um pouco, né, para essa rápida introdução, essa rápida contextualização da gente começar esse debate-papo. Tá? Eu falei de curiosidade. Por exemplo, é interessante a gente pensar, por exemplo, o que esses três filmes mostram como sintomas. De que maneira os sintomas são representados nesses filmes. A questão do posicionamento do espectador tem uma imagem que eu acho interessante. Eu acho que é aquela da farmácia, não tenho certeza, em que o personagem olha direto para a câmera. E é interessante aquele momento, eu acho que é no filme indiano, não, ou no sul, eu não estou lembrando. O filme coreano. No filme coreano, ele olha diretamente para o espectador, e é muito interessante essa interpelação direta, né, no olhar do espectador. Hoje, quando você vê esse filme, esses filmes servem, entende? É muito interessante você ver isso hoje, no meio da pandemia. A gente está aqui, eu estava comentando com o Richard e a Tereza, aqui do Columbia Global Center, que amanhã eu estou completando 100 dias, 100 dias, né, desse confinamento. No meio desse confinamento, a gente ter visto esses três filmes, entende? De que maneira eles são visionários lá atrás e de que maneira eles hoje, feitos vistos, não é uma questão, aqui eu estou falando da questão da recepção do contexto do momento de visão, entende? De que maneira um observador, a gente hoje, sofrendo, passando por essa experiência, de que maneira a gente se relaciona. E o que a gente pode trazer como uma espécie de algo visionário, o que já foi visto, principalmente o filme Contágio, que eu acho que foi muito feito em cima do Covid, daquele Covid anterior, do SARS, né, da H1N1, daquela... O que traz ali, entende? A questão, por exemplo, da triagem de pessoas, de separação de pessoas, o uso de máscara, entendeu? Umas imagens que vão lembrar, por exemplo, o Holocausto. Isso aparece muito no filme sul-coreano. De repente, a gente não tem essa imagem aqui. Eu não sei se as pessoas que estão nos assistindo viram esses filmes, né? A gente pode até depois passar dados, né, sabe, para quem está com interesse, detalhar um pouco mais cada um deles, não aqui, mas pelo e-mail, né, pelo Facebook. Mas interessante, por exemplo, essas imagens, tipo o Holocausto, entende? De milhares, centenas, milhares de pessoas, né, de vítimas, de mortos, né, sendo hoje enterrados, às vezes, em valas comuns, né, como a gente viu aqui no início, né, dessa mortandade, por exemplo, no Amazonas, né, em Manaus. Né? É interessante, por exemplo, a gente pensar na questão sempre, e que a gente está vivendo, não só no Brasil, mas aqui de uma maneira talvez, eu não sei se mais ou menos intensa que nos Estados Unidos, talvez igual, esse embate entre política e ciência, né? Política e economia, e ciência e saúde, de outra forma. Isso está nesses três filmes. Então, parece tema recorrente que, de repente, filmes feitos em momentos diferentes, mesmo esse indiano, ele é recentíssimo, ele é do ano passado, mas digamos que já é um livro, já é outra coisa. Hoje a gente está vivendo aquilo que esse filme indiano está mostrando ali, a gente está vivendo na pele, né? A questão, por exemplo, de um embate entre ordens contraditórias, né? Propostas, etc. Enfim, tem muita coisa, muito detalhe,
eu estava comentando com o Richard aqui, a gente um pouquinho antes, que isso que a gente está falando aqui pode virar um curso de um semestre, de um ano, quem sabe um dia. Mas eu vou parar por aqui, porque a gente depois continua no debate-papo. Isso é só para a gente começar essa conversa, que eu acho que precisava de mais de uma hora, mas enfim. Então, obrigado, João, por aquela apresentação fantástica do sujeito. Como você falou, tem tantas coisas de qual podemos falar. Espero que vocês já viram os 3 filmes. Acho que o Global Center ia falar. Todos são disponíveis por Amazon online. Você pode fazer streaming para ver os filmes. O filme Contagion, de Steven Soderbergh, é um filme bastante conhecido. Os outros 2, The Flu, que era um grande sucesso no Coreia do Sul, que é um filme interessante do seu jeito. E também um filme indiano chamado Vírus, que é um filme que é mais baseado numa conta real. Teve uma pandemia do SARS no estado do Kerala, no suroeste da Índia, e mais ou menos até filmaram no mesmo hospital, onde tiveram todo o contágio daquela doença. O João falou muito do invisível, e pode ser que o começo deste papo, deste projeto, foi quando o meu presidente, talvez a única coisa interessante que ele falou durante os últimos meses, era chamar o Covid-19 de o inimigo invisível. E, obviamente, no momento que você fala de visibilidade, invisibilidade, você está entrando no terreno do cinema. Então, através disso, como o João acaba de descrever, já entrou um pouco uma meditação sobre como o cinema podia, talvez, falar dessa noção do inimigo invisível. E, dessa forma, se pode falar, talvez, que nos 3 filmes, você tem 3 níveis que existem. O primeiro nível é o invisível, que é a doença, que em geral é uma coisa que você não pode ver. Você pode ter várias representações, como vimos agora com as imagens que o João mostrou, ou eu vou mostrar outra forma também, mas em geral a invisibilidade é uma das coisas mais importantes. Segundo é o visível. O visível é como aquela doença deixa sua presença sobre os corpos das pessoas. E cada filme dos 3 tem exemplos de pessoas doentes que são imagens horríveis. Então, é quase uma coisa pornográfica a mostrar não só que as pessoas são doentes, mas são doentes de maneira horrível. O João falou da Shoah, do Holocausto, tem algo a ver com isso. Mas tem outro nível também, que é talvez o supervisível ou hipervisível. Isso é o governo. Interessante como todos esses 3 filmes têm todo um lado político em termos de o combate contra a doença e política. E como a política é uma coisa também que é visível, mas não visível, na mesma vez. Você pode ter representante, mas o governo não é uma coisa que você pode apontar, o governo está lá. Não, o governo também é outra força quase invisível, além de que o efeito do governo pode ser muito, muito forte. Podemos passar o PowerPoint. Eu gostaria de mostrar algumas imagens para seguir um pouco este papo. Ok, já primeiro. Ok. Um dos primeiras sequências do filme The Flu, não sei o título em coreano, é essas imagens de refugiados, de pessoas que vão de um país de sul-leste da Ásia, pode ser Filipinas, Indonésia, gente pobre, obviamente, refugiados, que eles estão mandando eles à Coreia do Sul, onde se pode imaginar, eles vão ser trabalhadores do nível mais baixo. A enfermidade, a doença,
chegam com eles. Então, todas as metáforas que o João estava usando antes de invasão, e uma coisa, e até em meu país falam muito de invasão, não é um vírus, é o vírus chinês, como os chineses mandaram o vírus para nós. Então, essa ideia de um vírus que está invadindo, que é outro tipo de força que está invadindo território, nesse caso coreano, ou território americano, é uma coisa muito presente, é algo da fora que chega ao país. Não é uma coisa que sai do país, é sempre uma força do exterior. Próxima imagem, por favor. Richard, deixa eu comentar uma coisa rápida sobre a imagem anterior. Isso é sempre uma coisa, o nome que vem de fora, é sempre o estrangeiro, é sempre, no caso ali, o imigrante, né? E a gente lembrar, por exemplo, esses nomes, você falou também, sabe, a gripe espanhola. Claro, parece que a gripe não veio da Espanha. Dos Estados Unidos, era Estados Unidos, de repente, isso, vira gripe espanhola, quer dizer, tem sempre esse circuito. Vamos lá. E uma coisa, eu queria mostrar esta sequência também do filme coreano do Flu, quando umas pessoas estão dentro de uma farmácia. E os dois rapazes que vocês vão ver são as pessoas que eram parte desse, não sei, gangue que importou esses pobres trabalhadores à Coreia. E eles também agora estão infectados. Então, entram aqui e este cara aqui começa e já tem tosse, começa a tossar. E a próxima, por favor. E você vê, não se vê muito bem nesta imagem, mas alguns partículas que estão aqui na esquerda da cabeça da mulher, mentre ela está tomando sua medicina para asma, algo assim. Próxima, por favor. Agora, você vê muito bem aqui, isso é o momento quando o invisível se vira visível. Você vê essas coisas que parecem as coisas mais inocentes do mundo, que estão lá, e você, a próxima, por favor. E chegam, e o farmacista vê ele fazendo isso, e você pode ver na expressão da cara dele que não está muito contente que o cara está usando. Não sabe que isso vai ser para ele fatal. Daqui a pouco vamos ver este homem, de fato vamos ver todas as pessoas que estão na farmácia morrendo. Então, mas isso é um momento quando o invisível passa para o visível. Próximo, por favor. Aqui, Richard, aqui, volta um instantinho. Aqui, por exemplo, era um desses que você veja, aqui, por exemplo, ele tá olhando um pouco, ele não está olhando diretamente para a câmera, ele está olhando um pouco enviesado. Mas do lado de cá, era esse personagem que estava tossindo. Esse lado de cá é o lado, sempre também do espectador, sempre do observador. Aqui, entende? Nesse jogo. Então, também fica, sabe, que essa tensão do observador, hoje, eu estou falando hoje, a gente observando isso hoje e pensando nessas pessoas que são pessoas que não sabem, que no caso aqui ele estava tossindo e tal, já é muito óbvio, mas tem gente que é assintomática, que não tem, que não apresenta, e que está transmitindo o vírus, entende? Isso é colocado, digamos, esse personagem é colocado desse lado de cá. É muito interessante, eu gosto muito desse momento aqui do filme, por conta disso também. Interessante também, que é uma comparação com o filme como Contagion, né? No começo do Contagion, nós vemos várias pessoas que, depois de repensar o filme, estão obviamente transmitindo a doença, mas não sabemos. Aqui já sabemos que este caráter infectado. Então, cria outro tipo de tensão no espectador, porque já sabemos que essas pessoas, esses dois rapazes que entram na farmácia, eles já estão agentes de transmissão. Perfeito. Podemos ter a próxima imagem, por favor. Eu estava comentando também antes com o João, pena que nossa conversa de antes não está registrada, porque nós falamos tantas coisas boas, e agora estamos tentando repetir o que nós dizemos antes. Eu estava dizendo que, bom, agora já vemos, tem vários filmes que falam das pandemias e tudo isso, mas talvez o gênero que significa mais a noção de pandemia são filmes do zombie.
esta é uma imagem também do filme The Flu, mas você pode imaginar esta imagem em qualquer filme dos zombies também. Os zombies todos infectados que querem infectar outras pessoas. Não é mesmo? Que estão um tipo de mortos andando. Isso. Ao mesmo tempo. Então, é muito Isso. interessante que talvez, além de que nós temos tantos filmes que falam de uma forma direita de pandemia, temos talvez, dentro da cultura, várias outras que imaginam que seria o efeito de uma pandemia na sociedade. A próxima também, por favor. Também queria, uma coisa que para mim, o João era tão interessante no filme coreano, é a presença desses caras brancos, imagino, americanos, que entram no fim do filme e eles tentam dirigir toda a força, toda a campanha do governo contra o vírus. Próximo, por favor. E você tem a presença de pessoas militares que estão lá também. Isso pode ser uma reflexão do relação um pouco problemático entre Coreia do Sul e os Estados Unidos. Que os Estados Unidos ainda quer mandar tudo o que acontece lá, e você vê no filme quase uma declaração de independência por parte dos coreanos, que não querem que são os americanos, porque tem, como vocês verem no filme, a decisão se eles vão tirar umas bombas sobre a cidade que é mais infectada. E os americanos querem que eles imediatamente acabem com a cidade, e os coreanos, obviamente, são um pouco mais, como se pode dizer, estão pensando mais que seria o resultado disso. Bom, podemos já voltar. E você vê a confrontação entre o presidente coreano e o americano no momento se vão atirar as bombas ou não. Então, João. Pensei que você ainda ia continuar. Não, pelo momento não tenho mais, mas não sei se vamos ter tempo. Então, eu queria falar sobre essa ideia dos três níveis, o invisível, o visível e o hipervisível, que é a presença do governo. Porque, obviamente, todos os filmes falam não só da luta contra a doença, contra o vírus, mas, ao mesmo tempo, com as relações com o governo. E, no caso do filme coreano, é muito forte, porque toda a decisão, se eles vão tirar bombas nessa cidade. No filme indiano também, porque você lembra, também queriam mandar pessoas do governo federal. E é uma luta entre o governo estadual e o federal sobre quem será em conta mandando em termos do vírus. Nos Estados Unidos, no Contagion, é interessante que isso acontece no fim do filme com a distribuição do vacino. E isso é uma coisa de qual ainda não pensamos bem. Se imagina amanhã os Estados Unidos inventa a vacinação contra o vírus. Quem vai receber? Qual será a ordem? A prioridade qual vai ser a hierarquia para receber? Todos os cidadãos americanos vão receber antes do resto do mundo? Como vamos fazer? E ainda não enfrentamos aquela questão. Agora, porque ainda é uma grande concorrência, mas imagina se os chineses descobrem isso. O que eles vão fazer? Isso é uma coisa. E Contagion é o único filme que fala disso. Até o filme coreano é um pouco ingênuo, porque você, no fim do filme, parece que tem aquela moça que tem antibodies. Ela é vulnerável. Autoimune. Ela é autoimune. Autoimune ao praga, ao vírus, e através disso já podem criar a vacinação e tudo isso. Pouco ingênuo que isso vai acontecer com tanta rapidez, mas no filme Contagion é outra pergunta que esse filme oferece para nós, que vai ser a ordem das pessoas receber isso, qual vai ser a prioridade. Isso, é bom, é muito bom. Outra coisa que eu acho que
aparece muito nesses filmes essa ideia de números, de controle através de estatísticas, algo que a gente está vendo hoje também, esses mapas de curva, esses mapas que vão... Aparece muito isso, a ideia de números, né? Quer dizer, do contágio, o contágio vem de fora, de repente vem por uma americana que estava na Ásia, que vem, imagina, logo para Minneapolis, que é uma cidade que agora está no auge, né? no mundo. Isso, né? No mundo, né? Então ela vem, americana, aquela atriz Gwyneth Paltrow, né? Ela vem de fora, ela vem da Ásia, quer dizer, ela também traz de fora, apesar de ser americana, ela traz de fora para Minneapolis, né? Para uma cidade, né? Ali. E, de repente, nesse circuito, no início, acho que a gente estava falando um pouco disso antes, aparece, por exemplo, essa ideia de que uma pessoa vai indo nesse círculo do contágio, sempre numa projeção mais que geométrica, ela vai contaminando e, de repente, vem a ideia do perigo das cidades. E vem as cidades com as suas populações. Né? De repente, Hong Kong, Londres, com 8.600.000 pessoas. O filme começa desse jeito. Tóquio com 36 milhões de pessoas. Ou seja, a ideia de pandemia, né, de uma globalização, aparece também. Agora. O filme Contagion começa com toda uma série de imagens de várias cidades do mundo, como o João falou, o Hong Kong com 2001, outra cidade, Londres com 8 milhões, Tóquio com 36 milhões. Então, imediatamente, o filme não nos dá contexto. O contexto é o mundo moderno, o mundo contemporâneo, em que é tão possível que todas as pessoas, em lugares tão separados, têm conexões. Tem conexões. Obviamente, sabemos que tem conexões políticas, econômicas, mas corpo a corpo, físicas. Isso é talvez a grande surpresa de todas as pessoas. Pode ser um servador do Hong Kong, homem de negócios de Tóquio, uma mulher de negócio que vem dos Estados Unidos. Todas as pessoas que talvez tenham nada a ver um com outros têm este contato físico. E é interessante, Richard, também nessas passagens que a gente comentou aqui, que fica muito, além da questão dos números, né? Essa ideia de uma globalização, ela toca muito nos meios de transporte, na mobilidade. Então, nesse início do Contagion, você tem barco, você tem metrô, você tem avião. Então, as pessoas estão circulando. Essa ideia da circulação, né, de uma mobilidade, é muito interessante. Aqui, por exemplo, também interessante ao nível do cinema que o Soderbergh faz. Por exemplo, ele tem esta imagem aqui, que é uma imagem de uma forma zero, não nos informa de nada. Mas este polo que tem aqui no metrô, isso é já lugar de infecção. Então, nós sabemos isso no momento, mas ele concentra nessa imagem para muito mais tempo do que a imagem nos dá informação. Isso porque talvez estamos vendo a pessoa, mas não é a pessoa que é interessante. É este lugar onde o mal está. Isso é onde tem o contato do vírus. A próxima, por favor. Richard, deixa eu comentar um instante. Volta um pouquinho, por favor. Eu queria comentar essa imagem também, que eu acho interessante. Isso, por exemplo, dos ônibus lotados, do metrô, a gente está do meio de transporte, a gente está vendo isso diariamente, né, no mundo todo e aqui no Brasil em especial. Agora, então, com essa flexibilização, né, da abertura de comércio, voltam os ônibus de novo a estarem entupidos de gente e ter esse tipo, né, de isso que a gente está vendo aqui, né? E o contágio, eu acho ele muito interessante, porque ele é quase didático. De novo, a gente vendo o contágio, ele é de 2010, 2011,
2008, onde acho que era. É. 2011. O filme foi feito com o conselho de várias pessoas muito conhecidas dentro da área de epidemiologia e também uma escritora sobre medicina chamada Laurie Garrett, que é muito inteligente. Ela aparece quase cada dia na televisão, no rádio aqui, porque ela é tão conhecida, tão respeitada. Podemos ter a imagem anterior deste aqui, com isso aqui. Essa é outra coisa, porque o Soderbergh, um bom realizador, mas realizador do Hollywood, por que ter um plano em que você fica muito tempo neste pequeno vaso com castanhas? Castanha, amendoim, castanha. Sim, amendoim que está lá. Por que você vai concentrar nisso? Parece um pouco estranho, mas porque também isso é outro lugar de infecção, do contágio. Então, isso. Como o polo que temos lá no metrô, e o filme começa com isso, que é um pouco raro quando você vê a primeira vez. Segunda vez, você sabe por quê. Já o realizador está dizendo o que é importante, que não é Gwyneth Paltrow, é este lugar aqui. Este lugar... Richard, fala. Não, é interessante, desculpa, é interessante o contágio, hoje, de novembro, é muito didático. Esse início todo dele, ele está exatamente colocando, encenando, né, digamos, a periculosidade, o perigo dessas superfícies. Essas superfícies que são as transmissoras desses agentes virais, entende? Então, ali no início, você tem o cartão de crédito, a moça paga com o cartão de crédito, aquela aqui nessa lanchonete de aeroporto, ela pega o cartão de crédito, vai na máquina, toca uma tela, essa ideia do dedo, por exemplo, não é isso? Tocando as telas. E aí você tem cartão de crédito, superfícies, telas, né? Os ônibus que a gente viu ali, as maçanetas, né? As torneiras. Parece que é um compêndio geral, né, desses transmissores, desses que acho que na linguagem médica chama de fômites, nessas superfícies que são transmissoras, formites. Não é interessante que o filme transforma todos esses objetos e lugares comuns nos lugares de muito perigo. Perigo. O outro. Então, que oração. Vamos deixar, como você, isso é do vírus, mas acho que você vai uns 3 imagens atrás, por favor. Aqui. Isso é a imagem de qual você estava falando, que esse é o último lugar, o CDC, o Center for Disease Control, e que você fala, e já saímos de Londres, saímos de Tóquio, saímos de qualquer lugar, estamos no lugar do ficção científica. Total. Total. Então, temos 15 minutos. É muito interessante também, Richard, que o contágio traz referências à centralidade, por exemplo, da Organização Mundial da Saúde. Tem. The World Health Organization, sabe? Que é algo que aqui também, aqui no Brasil, vem sendo, né, pelo atual governo, vem sendo desconsiderado, mas ali a centralidade, a importância que tem, sabe, de uma política, de uma orientação, de um guia dado pela OMS. É muito triste, de ponto de vista da América, agora que isso parece outra época, quando os Estados Unidos estavam bem adentro da comunidade internacional. Mas isso é uma coisa de qual a gente pode dizer com vários países. Acho que este praga, essa doença, está afetando cada um e isolando cada país. Não temos essa ideia de um esforço mundial para conquistar ou para lutar contra isso. É mais país contra país. E acho que só vai piorar em termos de se chegamos a ter uma vacinação contra a doença. Uma vacina contra a doença. Tem mais imagens. Temos, mas eu não sei, o tempo já está passando, não sei se você já queria passar umas perguntas. Não sei, tem que ver, acho que deve ter perguntas aqui, não sei se tem. Eu vejo aqui a Daniela Diniz.
Ó, Você pode fazer, Tereza? posso. Vou passar a pergunta para vocês. Temos duas perguntas aqui da Daniela e depois uma da Luísa. A gente pode fazer, endereçar essas duas perguntas e depois talvez a gente termine, Richard e João, se vocês tiverem tempo, a gente pode estender um pouquinho o nosso webinar, tá bom? Então, vamos lá. A primeira pergunta da Daniela Diniz é como esses conceitos do Crary sobre o espectador ou observador se conecta com a política? E a segunda pergunta é como o cinema global, fora do centro de referência eurocentrado ou ocidental, fala sobre esses problemas do ponto de vista estético, cinematográfico e político? Eu vou tentar responder a primeira. Eu acho que o deslocamento que o Crary faz é que essa ideia do espectador, ele traça um perfil mais passivo, né, para essa construção. O spectare também, lá vem do latim, é o olhar, entende? Está lá na origem, por exemplo, dessa palavra do espectador. Então, dá uma impressão de que a gente sempre falou do espectador, sempre ao longo da história do cinema, né? Nas teorias de recepção, na grande história do cinema, mas o observador, o espectador, na verdade, a gente sabe disso, ele nunca foi passivo. A gente está sempre atuando no cinema, a gente está sempre ligado, está sempre participando, sempre interagindo. A ideia de observador, eu acho que nesse deslocamento tem uma questão política, traz um papel. Esse papel, eu acho que expõe melhor essa ideia, né, de uma participação, de um controle não, né, mas de um diálogo maior que há entre essa plateia, né, de observadores atentos e participantes, do que a ideia do espectador. Vale a pena, é um livro, né, o livro está traduzido no português, Técnicas do Observador, é o primeiro livro dele, traduzido, tem 2 já no Brasil. Aquilo ali é ampliado, esse tema é um dos temas centrais, eu acho importantíssimos do livro, e vale a pena estudar isso, vale a pena seguir em frente. Richard, você quer comentar a segunda? Sim, para a segunda. Bom, uma coisa que eu descobri fazendo uma pesquisa sobre essa ideia sobre a pandemia no cinema é que tem vários filmes em vários países. Eu fiquei muito contente a ver que teve Now So Contagion, alguns outros filmes americanos, mas também esse filme coreano, que é muito distinto. É um filme muito comercial, que fez grande sucesso, mas que tem, para mim, uma visão bastante interessante, ou talvez uma visão bastante reveladora em termos de Coreia do Sul. E o filme indiano é uma surpresa, porque, infelizmente, a gente tem aquela ideia do cinema indiano como o Bollywood musical, muito alegre, mas é um filme bastante sério, muito docudrama, de uma forma que realmente segue todo o processo. Como eu falei antes, o filme é baseado num momento histórico, quando aquele estado teve uma contágio de um vírus que chegou lá e toda a campanha do Estado para criar a ideia de onde saiu esta doença para combater contra o contágio. Então, achei 3 filmes bastante distintos, muito interessantes. Tem vários pontos em comum, mas cada um está seguindo um pouco sua trajetória. Eu acho, Richard, não sei se você... O filme coreano, eu gostei, eu gosto dos 3, acho os 3 muito interessantes, óbvio, né? E principalmente essa urgência da gente ver esses filmes hoje, né? De que maneira se toca a gente. Mas o filme sul-coreano eu achei um pouco mais convencional, no sentido de ter a história da menina. Ele é longo, ele vai esticando o final, parece que o filme não quer acabar. É muito curioso isso. O filme indiano me pareceu muito interessante. Talvez dos 3 seja o que eu mais, hoje, talvez seja o que eu mais gosto, seja o indiano. Inclusive, você falou de docudrama. Ele tem um tom documental que também, hoje, para a gente aqui, vendo, por exemplo, não só as periferias das nossas cidades, mas também as áreas mais abastadas, aqui do Rio de Janeiro, você vê, por exemplo, é quase um retrato também do que a gente está tendo aqui. É muito impressionante.
né? Uma coisa interessante também do filme indiano é que uma coisa que talvez não é tão óbvio, mas você lembra, tem 3 pessoas que são os 3 responsáveis para ser detetives em termos seguindo todos os doentes para saber de onde saiu a doença. Bom, no contexto indiano da agora é interessante porque um é hindu, um é muçulmano e outro é cristão. Então, o filme tem, talvez, aquele tema do tolerância, que, obviamente, para conquistar isso, toda a Índia tem que estar juntos. Então, os 3, e nunca falam de religião, mas através dos nomes e alguns detalhes, você já pode pegar que eles são dessas 3 religiões. É isso mesmo. E o inimigo é um só. É muito interessante, muito bom. Eu gostei muito do filme indiano, muito. Bom. Me senti muito próximo do filme indiano. Inclusive, a estrutura dele é interessante. Eu gostei, achei um filme... Vale a pena todo mundo ver os 3, né? Claro. Tereza. João, podemos passar para a pergunta da Luísa? A gente está recebendo várias perguntas aqui. Que bom. A Esther Hamburgo está aqui, o Guilherme Coelho está aqui. Muito legal. Vamos passar para a próxima. A Luísa pergunta se vocês imaginam que daqui para frente os filmes de pandemia vão dar mais valor para imagens externas, uma vez que a gente está tão enclausurado em casa, né? A pergunta exata é o que vocês imaginam daqui para frente em filmes de pandemia vão dar mais valor? Pessoalmente, eu acho que vamos ter muitos filmes sobre a quarentena e a pandemia, mas acho que vão ser filmes mais de ponto de vista muito pessoal. Porque, sabe, nós temos a inundação aqui, imagino no Brasil, de várias reportagens jornalísticas da televisão sobre isso. Então, as pessoas talvez viram tudo isso. Pode fazer um filme dramático, mas acho que talvez algo que vai ser interessante vai ser como eles podem fazer filmes ou dramas, ou escrever novelas sobre a experiência pessoal de uma família, de um lugar, de qualquer coisa. Então, acho que vai ser talvez a pandemia visto de ponto de vista individual. Eu concordo com você, Richard, e eu acho que essa experiência lá do Cavi Borges, lá da Cavídeo, né, eu acho que já é isso, essa série, esse filme em processo, como ele chama, chamado Me Cuidem-se, já é desse ponto de vista, mas só que por enquanto ele está ainda dentro, tá? Dentro do isolamento e tal. O que eu acho que vai ter, e que eu espero que não tenha muito, né, é que a gente consiga romper essa estética que a gente está tendo aqui nesse momento. Estou fazendo um pouco de reflexividade. Eu estou começando a ficar cansado de ver essas carinhas, as nossas nessas molduras, entende? Me lembra muito daquele filme do Mike Figgis, aquele que dividiu a tela em 4, lembra, Richard? Como é que chama? Time Code. Time Code, lembra o filme? Onde cada uma das telas acontecia uma coisa, tem aquela simultaneidade, mas ali é diferente, ali tinha movimento de câmera, você tinha espaços diferentes, locais. Aqui não, repara, a gente está quase a 1 hora e é o que a gente tem visto na televisão. A gente criticava muito os documentários tradicionais quando falavam de cabeças falantes, não é isso? Talking heads, né? É o que a gente está vendo aqui. É uma coisa, eu espero que a gente consiga romper, digamos, com essa ditadura, né, desse formato, porque senão vai ser muito chato, vai ser uma coisa assim. Mas eu concordo que eu acho que os filmes daí para vão trazer muito da experiência, vão expor muito isso, né, da experiência subjetiva de cada um, do que cada um está sentindo, sentiu. Vão ter, tomara que sejam filmes bons, né, mas eu acho que vai ser por aí, sim. Uma coisa que vocês podem ver até agora é que o Cinemateca Francesa fizeram um convite às pessoas do mundo inteiro para mandar cortos, acho que era menos de 5 minutos, para eles sobre a quarentena e a pandemia. E eles receberam não sei quantos, e botaram, não sei se todos, mas muitos no website deles. Os mais interessantes que eu vi, não vi todos, eram coisas tão simples em que as pessoas só descobriram o espaço de quarentena. Espaços que eles conheceram bem, eles moraram lá, mas pela primeira vez
estavam olhando isso como o limite do mundo. Então, teve vários filmes que eu vi que me pareceram muito interessantes. Isso você pode encontrar no website da Cinemateca Francesa. Legal. Obrigada, João. Obrigada, Richard. Vamos agora para uma pergunta da Esther Hamburger, professora na USP, professora de cinema na USP. Pensando nas tecnologias da visão que o João trouxe, né? A Esther fala: Richard e João, comentários inspiradores para pensar o potencial do cinema que antecipa questões, talvez porque esteja mais antenado com os diagnósticos que a pesquisa científica detecta do que os governos. Vocês pensaram no ensaio sobre a cegueira de Fernando Meirelles, baseado em Saramago? No caso, a questão da visibilidade é dupla na medida em que a doença atinge a visão propriamente dita? Você vai responder? Não, acho que eu acho que é mais algo para menos resposta e mais pensar mesmo, se pensar, porque isso, a gente está falando exatamente de pandemia, e o Ensaio sobre a Cegueira é um filme, essa ideia, por exemplo, se a gente falou dos zumbis, né, das pessoas caminhando, às vezes tem algo ali também, né, meio morto-vivo, mas não é morto, mas é a questão da visão. A visão é para se pensar. Eu acho que é um filme para ter uma inserção aqui na ideia, claro, das tecnologias de visão. Diga, Richard. Quando comecei com este projeto, como eu queria ter uma pequena panorama de filmes sobre pandemias, desculpe, tinha um americano que eu conheci bem, e eu ouvi falar do filme coreano, então isso era a segunda. E depois de uma pesquisa, descobri o filme indianos. Mas tem vários que nós podemos botar. Até pensei em filmes antigos, por exemplo, Panic in the Streets, o filme do Elia Kazan, do ano 50, que é sobre o Yellow Fever, que chega à cidade de New Orleans. O outro filme do série B americano que descobri, The Killer That Stalked New York, que é sobre a praga bubônica que chega a Nova York. Tem várias. Também, nesse momento, acho que muitas vezes essa ideia de contágio é ligado, talvez, a essa fantasia anticomunista, mas isso é outro papo. Mas eu acho interessante, vai aparecer, provavelmente vai aparecer, digamos, um remake, por exemplo, mas na invisibilidade do Invasion of the Body Snatchers, né, os invasores de corpos. Só que aqueles eram vistos, né, aquilo se transformava, você via aquilo. Mas a transformação interna, que é uma transformação ideológica, essa você não via. Então, eu acho que provavelmente, mas com certeza vão aparecer nesse contexto, inclusive, desse mundo dividido que a gente está vivendo aqui, com certeza vão aparecer filmes que vão aproximar essa pandemia, né, de uma questão maior política, ideológica, com certeza. Vou passar agora para a pergunta do Otávio. Imagino que o Otávio tenha tido aula com vocês dois, pois ele fala: é um prazer estar escutando novamente os professores, João e Richard. Então, o Otávio pergunta: quanto um acontecimento de tamanha proporção como a pandemia do Covid-19 pode alterar as classificações de gênero cinematográfico dos futuros filmes? Como a gente vai encarar os filmes de sci-fi? Bom, um dos aspectos, podemos dizer, do pós-modernismo é uma mistura de gêneros. Quase tudo agora, documentário, não sei o que é. Então, isso é uma coisa muito comum agora, que tem vários filmes, lembrando até um dos filmes principais que talvez começou o movimento do pós-modernismo, pelo menos dentro do cinema comercial, lembra um filme como Blade Runner, que era filme de ficção científica e filme noir no mesmo tempo. Então, isso é muito comum. Da pandemia, acho que tem tantos aspectos científicas, políticas, dramáticas, que obviamente acho que isso vai ser uma plataforma para explorar uma mistura de vários gêneros. O problema em termos de ficção científica é mais ciência-facto do que ficção, porque realmente agora nós tivemos essa experiência, antes nós podemos imaginar o que seria um
pandemia, mas agora nós temos essa experiência pessoal. Eu acho que talvez, Richard, na questão dessas classificações genéricas, a ficção científica talvez seja a que mais se preste realmente para isso, né? Mas ela já vem fazendo essas misturas, como você disse, há algum tempo. Quando você estava falando aqui do Blade Runner, eu estava lembrando daquele Westworld, que era ficção científica, mas que era uma estrutura de faroeste, de western, não é isso? Então, isso, sabe, já, enfim, é um gênero importante, eu acho que vai ser por aí, talvez, mas enfim. Isso é um exercício de futurismo, né, que a gente pode fazer aqui. Vou complementar aqui. O Guilherme toca nessa questão também de gênero. O Guilherme Coelho pergunta... só uma coisa, eu vou fazer mais essa pergunta do Guilherme, depois talvez pedir para Richard e João fazerem talvez comentários finais, e aí se der tempo, a gente volta para mais algumas perguntas novamente. Tá? O Guilherme Coelho pergunta, como vocês imaginam a Covid entrando nas histórias a partir de agora? Seja ficção ou documentário? O que vocês gostariam de ver? Eu gosto dos dois, ficção e documentário, mas essa divisão, mesmo essa divisão, hoje está embaralhada. Ela está embaralhada. Por exemplo, esse filme indiano, que a gente está comentando aqui, ele é um filme de ficção, mas com muitas aspas. Como o Richard falou, ele é quase um docudrama, ou às vezes é um docudrama. Eu vi o filme, agora, recentemente, por conta disso aqui, e estava vendo as imagens, comparando com as imagens que a gente vê na televisão das periferias do Rio de Janeiro. A mesma coisa, entende? Muito parecido. Então, essa tênue diferença entre documentário e ficção, eu acho que ela já está desaparecendo, assim, essa divisão rígida já desapareceu, na verdade. Eu acho que vão ser trabalhos híbridos, entende? E também trabalho só numa categoria, só noutra, não importa. Mas vai continuar tendo de tudo, sei lá. Pessoalmente, estou completamente de acordo com o que o João falou agora e acho que eu sempre prefiro deixar aquela decisão aos artistas, que são os artistas que vão usar, que eles pensem que seja útil, deixar as coisas que não são úteis e fazer seus filmes. Mas a coisa que vai ser interessante agora é que quando eles fizeram Contagion, o filme norte-americano, em 2011, teve pandemias no mundo, mas não era parte da experiência do brasileiro comum, o norte-americano comum, o francês comum, o chinês comum. Agora, a pandemia é uma experiência que passou por todo mundo. Interessante que você pensa de toda a vaga, a onda que passou no mundo inteiro para o realismo no cinema, passou depois da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque as pessoas não queriam filmes sobre a guerra de ficção. Queriam filmes que mais eram reflexões, experiência que pessoas moraram. Então, eles não queriam ver grandes heróis e tudo. Eles queriam ver mais o que aconteceu. Obrigada, Richard. Obrigada, João. Vamos fazer, talvez, um wrap-up da conversa entre vocês e, se vocês estiverem dispostos, a gente pode fazer mais uma ou duas perguntas da audiência antes da gente terminar. Que tal? Bom, você que manda. Imagina. Você quer retomar, Richard, talvez algum slide? Ou continuamos nas perguntas? Acho que eu mostrei todos os slides que eu tinha. É só porque eu queria, depois daquele comentário tão interessante que o João começou sobre a visibilidade, eu não tinha tanto para botar em cima de tudo isso. Isso porque eu queria, talvez, falar mais e ver se tem mais perguntas sobre aquele assunto do que eu chamei do hipervisível, que são o governo, porque realmente o momento que a pandemia sai de ser um problema médico, científico e mais problema político. E como esses três filmes enfrentaram isso. E
cada um da sua maneira. No caso do filme indiano, é uma coisa do Estado contra o governo federal. Filme coreano é mais os coreanos contra estrangeiros, que imagino são americanos. E em termos dos Estados Unidos, acho que, em geral, a imagem do governo é bastante boa, mas só no fim, quando chega o problema, como eles vão fazer a distribuição do medicamento. Tá certo. Se a gente for entrar na questão política, acho que a gente vai ter que ter um outro webinar só para isso. Eu estaria muito disposta e receberia muito bem essa conversa. Acho que a gente pode até marcar, porque uma continuação desse webinar. Mas aproveita um pouquinho desse assunto e levanto a pergunta da Márcia Adorno, que no caso dos Estados Unidos, o tema pandemia passaria a estigmatizar ainda mais os imigrantes. Como é que isso vai ser retratado? Ou não só nos Estados Unidos, imagino, né? Eu acho que agora, pouco antes do nosso webinar entrar ao vivo, a gente estava conversando sobre isso, né? Como as viagens vão mudar, como as interações vão mudar, como as nações vão se receber e vão se acolher ou não, né? Como é que isso vai ser retratado? Ou como é que isso pode ser retratado no cinema? Bom, talvez se nós pudermos voltar àqueles slides, a primeira que tem todos aqueles coitados refugiados que chegam na Coreia. O primeiro, Primeiro. Espera aí que eu vou tentar puxar aqui o slide. Enquanto isso, pode ir falando enquanto eu puxo. Então, eu só queria dizer que, de uma forma, eles podem ser vistos como invasores, tudo, mas são vítimas. Você tem que ter... talvez é uma questão política. Como nós vemos essa gente? São invasores que estão chegando ao país e são propriedade, isso aqui. E isso são bens, são coisas que estão, sabe, exportados de um lugar para outro, do país pobre. É matéria-prima para trabalhar. Então, sim, imagino que tem pessoas que podem ver eles como aquelas pessoas perigosas. Tudo. Mas isso é uma posição política. E isso não dá a eles nenhuma dignidade humana. E se eles são doentes, não é culpa deles, e não é culpa deles que eles estão transportados à Coreia nessa condição. Então, depende, nós podemos ver esta imagem de várias formas. Podemos ver como perigo, ou podemos sentir que é responsabilidade nossa, que existe esta condição. Eles estão num container, né? Ali dentro, eles estão sendo carregados no caminhão, eles estão dentro de um container, né? É uma coisa que chega por navio, pode ser pode ser bicicleta, pode ser qualquer coisa. É uma coisa que o container, ele é uma coisa que contém, ele tem ali dentro. Agora, eu queria também comentar um pouco isso, mas trazer de novo a questão da invisibilidade, já que a gente falou aqui de invisibilidade política, eu acho interessante a gente pensar nesse momento, principalmente esse que a gente está vivendo, eu não sei nos Estados Unidos como é que está essa questão, mas a gente está aqui num momento muito triste, entende? Assim, o resultado, quer dizer, foi feito um consórcio de mídia para divulgar dados, né, de contaminados e dados de óbitos, de mortes, porque não se podia confiar mais nos dados oficiais do Ministério da Saúde, entende? Então, primeiro tentaram esconder, primeiro tentaram maquiar, agora voltaram um pouco, mas agora você tem sempre dois parâmetros. Você tem o desse consórcio e você tem ainda, agora, de novo, do Ministério da Saúde, entende? Então, eu estava vendo aqui, eu trouxe para cá, eu estava vendo hoje, né? Os dados de hoje são realmente... A gente está chegando, a gente está indo para receber uma medalha, talvez, de campeão, né?
de mortos Contra os infectados. Uma Estados medalha Unidos. trágica, uma Olimpíada Covid, entende? Um negócio muito triste, muito desalentador, onde você tem, nas últimas 24 horas, 35 mil novos casos de contágio, entende? E somando entre ontem e hoje, 923.189 infectados e 45.241 mortos. Estamos chegando aos 50 mil, entende? E o que está acontecendo é que está vindo, né, do governo, principalmente do governante principal, não é isso? Uma atitude que eu acho que... Eu estou falando isso para comentar a questão da visibilidade e invisibilidade, entende? Uma atitude totalmente desumanizada, não é isso? De não querer reconhecer a calamidade humanitária que a gente está passando, né, no Brasil hoje, que atinge o Brasil, entende? Então, eu diria, trazendo para o tema nosso aqui, eu diria que é uma atitude absolutamente irresponsável, entende? De um governante, de querer tornar invisível, aqui é um outro lado da invisibilidade, de querer tornar invisível exatamente essa tragédia, entende? Escondendo, reduzindo, né, o número de vítimas fatais e o número de contaminados, entende? Que é, na verdade, uma tragédia mais do que anunciada. Então, eu acho que aqui a gente traz ainda um outro lado interessante para essa questão da visibilidade e invisibilidade. Sabe, Richard? É um outro conceito que eu acho Porque a verdade é o inimigo nos Estados invisível. Unidos, pelo menos, muitas das pessoas, sobretudo os mortos, são pessoas de minorias, gente velha, gente doente, gente sem recursos. Então, de uma maneira, de um ponto de vista, na minha opinião, muito Trump, eles são invisíveis. Eles não existem, essas pessoas. Não existem. Eles são os derrotados, the losers, como ele vai dizer. Então, isso é porque este fim de semana, quando ele tem aquele rally no Tulsa, e muitos dos seus seguidores vão lá, se eles têm contágio do Covid depois, isso vai ser interessante ver qual vai ser o efeito. Porque agora acho que, bom, aqueles velhos, aqueles afro-americanos, latinos, aqueles índios, porque as nações indígenas estão sofrendo muito no Brasil e nos Estados Unidos. E você acha que aqueles importam a Trump ou Bolsonaro? De jeito nenhum. São invisíveis. Outro tipo de invisibilidade. Você vira e faz como o daqui. E daí? Você pergunta assim, vão morrer mesmo? E daí? Entendeu? Então, Ai, gente, é muito difícil, né? Antes, devia realmente ter disponibilizado a conversa antes, que a gente estava tendo esse papo antes de entrar ao vivo. E realmente é dantesco, né? O que está acontecendo aqui no Brasil, o que está acontecendo nos Estados Unidos, no mundo inteiro. Mas o descaso político com o povo, né, geral, a invisibilidade que a gente está falando aqui é surreal. E aí a Mariana Baltar tinha levantado essa questão, o João se antecipou, então acho que a gente contemplou o que a Mariana estava sugerindo que vocês comentassem, e ela pede para mandar um abraço para vocês dois. João, você aparentemente é amigo e parceiro da Mariana lá no PPG Cine da UF. E um abraço para você, Richard. Ok. Então, estamos aqui entre amigos e amigas. Essa foi mais uma conversa que a gente está promovendo aqui pelo Columbia Global Centers. Antes da gente finalizar, eu queria só reforçar a parceria do Richard e do João. O Richard, para vocês terem ideia, está participando. Qual é o número? Quantos webinars você já fez? E o Richard, nós somos 9 Global Centers no mundo todo. O Richard é o único professor de Columbia que já foi para todos os 9 Global Centers e fala a língua de praticamente todas as regiões. E isso a gente está falando da Jordânia, a gente está falando da Índia, Brasil, Chile, a França. E é sempre uma honra ter o Richard falando aqui com a gente em português. Isso faz, sem dúvida, isso expande
a gente tenta democratizar um pouco o conteúdo intelectual que a gente tem de Colômbia aqui para os nossos parceiros e parceiras no Brasil que não necessariamente falam inglês. Então, Richard, isso é muito apreciado, de verdade, a sua contribuição técnica, acadêmica, a sua gentileza de sempre. E João também, que eu conheci, já ouvia falar do João há muito tempo, né? Porque eu sei que João e Richard sempre se conhecem há tempos. Era para o Richard estar chegando aqui no Brasil em agosto para dar aula lá na UF, não é? A convite do João, né, João? A gente se conhece há pouco tempo, mas me sinto também já muito, muito querida e bem-vinda para essa patota do cinema aí, que é uma honra. Total. Talvez alguns comentários sobre, enfim, a nossa ideia nesse webinar era a gente falar um pouquinho sobre técnicas, narrativas, simbolismos. Talvez vocês queiram complementar com algo que a gente não tenha abordado. Uma coisa que me... Bom, fala, Richard, fala. Uma coisa que eu achei vendo vários filmes sobre pandemias é que talvez em termos de narração os filmes seguem mais uma forma televisual e que tem várias histórias que estão acontecendo no mesmo tempo e o filme vai de um a outro, que é mais a esquema que nós temos nos programas de televisão americano. Se você ver o ER ou qualquer daqueles grandes séries, em geral tem todo um grande grupo de personagens, de caracteres, e tem várias histórias, algumas românticas, algumas profissionais, outras não sei o que o filme está seguindo. Você vê isso no Contagion, em Flu também, um pouco também no filme indiano. Então, pode ser que esses filmes todos adotam um pouco a linguagem televisual, em vez de, talvez, a narração mais clássica cinematográfica. E eu acrescentaria, Richard, concordo absolutamente com você, eu acho que essas montagens paralelas de simultaneidade de ações acabam acentuando um aspecto também que eu acho bastante relevante para hoje, que é uma horizontalidade da Covid, né? Uma horizontalidade do contágio. Então, pega pessoas de vários estratos. Isso tem em todos os filmes. Vai do garçom ao próprio médico, a uma pessoa de governo, não é isso? Vai para a Índia, de repente pega os profissionais de saúde, que é o que a gente está vendo assim, no mundo todo, aqui no Brasil também, de uma forma dramática. Então, essa horizontalidade do contágio, pegando, não importa de onde você vem, não importa quem você é, não importa. E aí, eu penso de novo na questão do raio-x. Quando você vê essas imagens do interior do corpo, você não consegue distinguir traços de raça, idade, gênero. Somos seres humanos. Então, eu acho que isso fica também, eu acho que nos 3 filmes é interessante, entendeu? Mas eu queria, só terminando aqui a minha parte, primeiro mandar um beijo para a Mariana, né, e dizer que eu estou com saudades. A gente está se vendo aqui, nós somos colegas, e a Mariana hoje é a coordenadora do programa de pós-graduação, né, foi me orientando, fico muito orgulhoso sempre dos meus orientandos, eu sei que alguns devem estar aqui vendo isso também, e eu queria dizer, por exemplo, que é um luxo. Tereza, você não tem ideia do que é trazer o Richard para dar um curso na UF, um professor desta competência, falando português. As aulas são em português. Isso não é para qualquer um, entende? Eu sempre digo, puxa, o que você... eu adoraria ser aluno da UF. Eu adoraria ser aluno do curso de cinema da UF, por essa e outras razões também. Era isso. E queria também, rapidinho, assim, agradecer aqui. Quem me conseguiu a cópia do Contágio foi o Eduardo Coelho, que eu não sei se está vendo aqui, e queria agradecer também a ele e ao Luiz Antônio, que está aqui ouvindo isso, e também emprestou não só o computador, como também trocamos também muitas ideias. É isso. Então, vou terminar aqui só. Tem o Bruno Soldani, que está falando que é seu aluno, João, te mandando um abraço. Estão pedindo para vocês falarem qual é o nome do filme indiano que vocês mencionaram no meio da nossa... filme chamado Vírus. Virus.
E você pode, pelo menos nos Estados Unidos, imagino no Brasil também, através do Amazon Streaming, você pode ver. O nome dos filmes, então, a gente tem o Virus, o Flu e o Contagion, que são os 3 que abordamos aqui. E Isso. todos os 3 estavam disponíveis no Amazon, nos Estados Unidos e espero no Brasil. O Contágio, né, 2011, o filme A Gripe, The Flu, tem esse título, A Gripe. Ele está na Amazon. Aliás, esse A Gripe, The Flu, está no YouTube. Está lá, aberto, está no YouTube. Dos 3 é o único que a gente tem acesso no YouTube direto. E o vírus também, é do Amazon, como o Richard falou, aqui no Brasil. Então dá para as pessoas pelo menos verem hoje, quem quiser ir lá no YouTube, que não tem, já vê direto A Gripe, o filme sul-coreano. Maravilha. E só um último comentário aqui do Mauro Giuntini. Ele diz: oi, Tereza, eu sou professor da Universidade de Brasília. O João conhece meu trabalho. Sensacional o bate-papo. E ele sugere: o bate-papo poderia ter continuado até o final da pandemia. Mauro, menor condição. Porque, na verdade, eu ia sugerir ao contrário. A pandemia poderia durar somente o tempo do nosso bate-papo. Estaríamos todos mais felizes e mais contentes. A próxima vez venho aqui no webinar para falar com o João sobre algo um pouco mais alegre, como o Frank Sinatra, por exemplo. Podemos falar nosso papo sobre o Frank. Isso, musical, por exemplo. Podemos marcar, quando só vocês, you say it, vocês ditam e a gente marca outros webinars, outras conversas. De novo, queria agradecer todo mundo que está assistindo a gente aqui, de novo ao Richard e ao João pela parceria, enfim, e que a nossa volta ao cinema seja breve, porque faz falta aquela conversa. Breve. Faz uma falta danada. Obrigada, gente. Bom, tchau. Obrigado, João. Grande prazer ver você. Obrigado, Richard. Um grande abraço. Tchau, Tereza.